Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Hélio Fernando de Oliveira Júnior, candidato à disciplina de Ciências e Biologia no Processo Seletivo Simplificado, o PSS, aqui da Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná. Na aula de hoje, optei por um conteúdo da Botânica para o 7º ano do ensino fundamental. São diversos objetivos que estão em meu plano de ensino, mas eu resolvi para essa aula, como eu tenho pouco tempo, resumir os objetivos num único objetivo, que eu poderia dizer que é o meu objetivo geral, que seria conhecer os princípios da classificação a partir da morfologia das raízes. Eu poderia utilizar para a classificação outros aspectos morfológicos ou até mesmo aspectos evolutivos, mas devido ao tempo que eu tenho para a aula, eu optei justamente pela morfologia das raízes e vou estar utilizando na minha aula alguns materiais produzidos pelos meus próprios alunos como forma de ilustrar e tornar um pouco mais claro como eu quero trabalhar essa aula. Então, como eu disse, que eu quero ilustrar a partir de atividades feitas pelos meus alunos, eu perguntei para eles: quais plantas você conhece? Dentro desse mundo das plantas, de todas as plantas que estão próximas da gente, o que você conhece? E nessa aula eu faria justamente isso, eu trabalharia essa pergunta, e foi o que eu fiz com meus alunos, a partir de uma ferramenta que é o Jamboard. Bem, depois de um tempo, é claro, que você já abriu a ferramenta e respondeu nessa ferramenta, eu teria respostas como essa: que as plantas elas aparecem na nossa alimentação, que elas aparecem na decoração. Então, frutas como a banana, tomate, coisas que fazem parte do nosso dia a dia aparecem como respostas quando eu jogo essa questão nessa ferramenta que é o Jamboard. É claro, olhando para essa imagem eu vejo que falta muita coisa. Então eu posso perguntar: o que eu posso aprender a mais? E posso questionar: mas espera aí, as plantas estão apenas ali? Será que não visto planta? Será que a planta não está no meu dia a dia, em coisas mais próximas? Onde eu escrevo? Eu escrevo no caderno. Do que é feito o caderno? Poxa, a nossa mesa, do que a nossa mesa é feita? Eu posso então pedir para o meu aluno ampliar essa ideia. E ele pode chegar, então, a ideias um pouco mais complexas, que alimento, por exemplo, como o chocolate, que a gente não nos remete no primeiro momento à planta, é feito de uma planta, o cacau. Que o papel que eu uso para escrever, que eu uso para o meu livro, também veio de uma planta. No caso, a celulose. A mesa que eu uso para escrever, que eu uso para comer, a cadeira que eu uso para sentar, muitas vezes é feita de madeira. Muitas das roupas que nós usamos são feitas de algodão. Então, essa ampliação do conhecimento é um momento muito importante para nós que estamos estudando a botânica. Bem, como é uma aula que faz parte de uma série de aulas para que eu chegue ao determinado conhecimento, eu já entendo o que é a gimnosperma. Então, eu posso perguntar para o meu aluno: o que é uma gimnosperma? E ele vai lembrar, eu espero, que as gimnospermas são os pinheiros. Gimnosperma vem de gimnosperma, a ideia de que você tem uma semente e que essa semente está nua. Então, como eu vejo nessa imagem, a imagem do pinheiro do Paraná, e eu tenho ali o pinhão, numa pinha, eu não preciso abrir a pinha para retirar o pinhão. Então, essa semente, ela está nua. Mas e a angiosperma? Veja, ela tem o mesmo final, esperma, que significa semente, mas o início é diferente, é ângio. A palavra ângio significa vaso. Então eu tenho a ideia, meus alunos já tiveram essa ideia, já aprenderam, que a angiosperma é um grupo de plantas que tem semente, mas que essa semente está dentro do fruto. Então, quando eu quero observar a semente de uma gimnosperma, eu simplesmente pego. Quando eu quero de uma angiosperma, eu preciso abrir esse fruto. Porque, como a semente, esperma, está dentro de ângio, que é o vaso, eu preciso abrir esse vaso para ter acesso à minha semente. Bem, então vamos agora partir para uma pequena atividade prática. Vamos observar a partir de plantas que eu posso trazer para dentro da sala de aula, como que seria a raiz, no caso,
como seriam as raízes de duas plantas. Então eu escolhi duas plantas que eu tenho aqui comigo. Vou utilizar de um pequeno microscópio, também bastante simples, e vamos ver então essas imagens, e a partir dessas imagens nos perguntar e tentar responder o que tem de diferente nessas duas raízes. Então essa é a nossa primeira amostra, é a raiz de uma grama. Observem bem o formato da raiz, veja se ela tem uma raiz diferente ou se são todas iguais, quantas raízes você consegue observar. E mudando agora para uma outra raiz, uma parente da margarida, olhem, vejam que já começa a perceber que é bem diferente. E o que ela tem de diferente? Estão vendo algo que modifica? Então, olha que legal. Não são as imagens que eu utilizei, essas são imagens da internet, mas a imagem que eu utilizei nessa pequena prática mostrou claramente que existe uma diferença entre as raízes. E eu vou questionando então, quais são essas diferenças? E vou obter diversas respostas. E talvez a resposta mais importante é que o aluno entenda que uma tem um eixo principal e a outra não tem. Opa, o que é isso? Gente, quando eu falo em angiosperma, quando eu falo em gimnosperma, eu tenho que pensar que eu tenho muitas, mas muitas plantas no mundo. Me dá até medo quando a gente pensa nisso. São milhões de plantas, são milhares e milhares de espécies. Claro, nós não precisamos conhecer isso, aliás, ninguém precisa conhecer, ufa. Mas eu preciso lembrar desses conceitos que a gente falou agora há pouco. Eu tenho que lembrar que eu consigo separar as plantas em gimnosperma, consigo classificar elas também em angiospermas. E angiosperma, como é um grupo grande, eu posso, por exemplo, separar elas em outros dois grupos. Um grupo que eu chamo de monocotiledônia e um grupo que eu chamo de eudicotiledônia. Então, para fazer essa separação, eu posso utilizar de diversos aspectos morfológicos. Eu posso utilizar da raiz, eu posso utilizar da semente, posso utilizar das folhas, mas nessa aula, como a nossa ênfase é justamente a raiz, eu vou poder dizer que a raiz da monocotiledônia, ela tem um nome especial chamado raiz cabeleira, porque ela lembra um cabelo, e a raiz da eudicotiledônia, ela tem uma raiz axial. Por que axial? Porque ela tem um eixo. Esse eixo é um ápice. A palavra ápice significa justamente isso, eixo. Então eu tenho ali uma raiz axial e tenho também uma raiz fasciculada ou raiz em cabeleira. Então, o que eu faço? Eu coloco todas as plantas que são com raiz axial num grupo e todas as plantas que são raiz em cabeleira em outro grupo. Ou seja, eu separo em dois grupos. Um grupo que eu vou chamar de monocotiledônia e um grupo que eu vou chamar de eudicotiledônia. É bom lembrar que muitos autores ainda chamam de dicotiledônia. Essa mudança, a partir da sistemática filogenética, propõe que a gente use eudicotiledônia, porque agora existem monocotiledôneas, eudicotiledôneas, mas existem ainda outros grupos de plantas que a gente não está comentando nessa aula. Bem, e o que nós aprendemos hoje? Vamos entrar no slide e vamos tentar responder. Meus alunos vão responder essa pergunta e eu vou mostrar para vocês justamente o que eles responderam. Eles disseram que aprenderam o que é uma monocotiledônia, o que é uma eudicotiledônia, que aprenderam sobre tipos de raízes, aprenderam um pouco sobre planta, aprenderam a palavra axial e aprenderam a palavra fasciculada. Então essa é mais uma ferramenta bacana para ser utilizada para, nesse caso, fazer uma retomada daquilo que eu tinha trabalhado anteriormente. Então, nessa aula, nós conseguimos ver bem rapidamente o conceito e características de classificação dos vegetais em monocotiledônia e eudicotiledônia, com ênfase nas raízes. Então, a gente conseguiu mostrar quais são as formas de raízes e como que a forma diferente dessa raiz nos permite classificar a planta nesses dois grupos, monocotiledônia e eudicotiledônia. Então é isso, eu vou finalizando essa aula, não finalizando o conteúdo como um todo, porque ele precisa ser continuado a partir de outras aulas, mas fica claro que a partir desse pequeno trabalho a gente consegue, com ferramentas simples
dar conta de objetivos, e no nosso caso, esse objetivo de classificação.